Todo mês de outubro estamos dando ênfase à vida devocional com Deus, tirarmos um tempo a sós com Deus. E dentro dessa perspectiva, eu gosto sempre de abordar uma vez ou outra o tema do perdão, pela alta relevância para a nossa saúde mental, espiritual, emocional, e também porque o perdão é o primeiro degrau da santidade. Hoje a nossa meditação é baseada na vida de Estevão e o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, do 54 até o versículo 60. O texto diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Veja os céus abertos, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas declararam seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. O capítulo 7 é concluído com essa narrativa do apedrejamento de Estevão. E o assunto é extremamente precioso porque ele não só inclui esses últimos momentos da vida deste grande mártir, como também a sua oração, muito semelhante à oração de Jesus na cruz, quando perdoou os seus inimigos. Estevão falou com coragem e ousadia incomuns. Os judeus piedosos acreditavam que Estevão havia cometido blasfêmia ou falado contra Deus. O Sinédrio, a mais alta cúpula judaica, enfureceu-se com as acusações de Estevão, estão todas no capítulo 7 de Atos. O apedrejamento era a pena para a blasfêmia, mas os romanos haviam tirado dos judeus o direito de executar uma pessoa. Dessa forma, esse ato foi uma reação do povo à declaração de Estevão e não uma execução formal. Estevão estava pronto para se tornar o primeiro mártir cristão. Temos aqui também, muito importante, como eu já citei anteriormente, a oração de Estevão. Senhor, não os culpes por este pecado. Muito se assemelha a que Jesus fez em sua crucificação, como está registrado em Lucas 23, 34. Jesus ensinou claramente a importância do perdão, da oração também, e ele respondeu à súplica de Estevão ao salvar Saulo no capítulo 8. Olha que interessante, porque o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E no capítulo 9, nós vamos encontrar este homem que havia perseguido e permitido não só prisões, mas também apedrejamentos como esse que eu estou citando aqui. Esse homem se converte ao Senhor Jesus no capítulo 9, e a partir dali, Saulo, que vai se tornar Paulo, ele consagra toda a sua vida a serviço do reino e ao serviço do Rei Jesus. Então, temos aqui essa oração extraordinária, como já foi citado anteriormente, versículo 59 do capítulo 7 de Atos: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E dessa forma, a sua oração entra para os relatos bíblicos
como resultado do que Jesus havia feito e impactado a vida daqueles que passaram a segui-lo. Quando ele diz, recebe o meu espírito de modo semelhante a Jesus, Estevão fez esta oração antes de morrer, pedindo o perdão de Deus para os seus acusadores ou os seus matadores. Como poderia ele querer perdoá-los? Estevão estava cheio do Espírito Santo, como diz o versículo 55 desse capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos aos céus e viu a glória de Deus. Estamos então diante da morte do primeiro mártir cristão e vamos encontrar nele as mesmas marcas que encontramos na vida de Jesus, que ali na sua execução foi capaz de perdoar não somente os seus algozes, como todos aqueles que o haviam insultado, e também pediu perdão para toda a humanidade. Nós vamos encontrar essa mesma marca na vida de Estevão e que nos inspira hoje a também fazer da mesma maneira. O perdão, ele não é só para a saúde espiritual, mas também para a saúde mental, a saúde emocional e para uma prática de espiritualidade que, baseada na vida de Jesus, deve ser estendida à vida de toda a igreja, de todos os que servem e que seguem a Jesus. É o nosso desafio de hoje, a nossa reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa prática diária do perdão e do amor àqueles que nos são inimigos ou que nos perseguem de alguma forma. Que Deus nos abençoe. Uma ótima reflexão, um ótimo dia. Amém.